Tu sabia que osso não cicatriza? Então, uma vez que tu faça uma cirurgia ou faça uma fratura, aquele osso ele não vai cicatrizar. Ele vai reparar de uma forma diferente. E como será essa forma? Esse é o tema do nosso cafezinho com consulta de hoje. Foi uma dúvida que me mandaram. Então, pega teu café, que eu já peguei meu cafezinho aqui. Vamos conversar um pouquinho de como que acontece a reparação do tecido ósseo. Bom, cicatrizes todos nós conhecemos. Provavelmente tu que está vendo esse vídeo deve ter alguma cicatriz, algum corte que cicatrizou na pele, que são as cicatrizes mais famosas. Mas vários tecidos podem gerar cicatriz. Mas o tecido ósseo, ele não gera cicatriz. Mas Thales, então como que o tecido ósseo, ele repara? Ele regenera. Tá, mas qual é a diferença, Thales? De cicatrização para regeneração. A cicatrização, o tecido, ele nunca mais vai ser o mesmo. Por exemplo, quando nós temos um corte na pele, o processo de cicatrização vai mandar células da pele lá, vai fazer colágeno, mas aquela área que ocorreu o corte, ela nunca mais volta a ser 100% pele e também ela não volta mais a ter a mesma firmeza, a mesma resistência, ela vai ficar sempre 80% a menos da resistência da pele normal, porque ela é uma cicatriz, ela foi cortada e aquela área cortada não se transformou em pele, ela se transformou num tecido cicatricial. E o tecido cicatricial, ele tem algumas alterações. Por quê? Porque ele não é o tecido original, então ele vai ser mais duro, ele provoca muitas vezes perda de função de alguma área. Obviamente, em cirurgias onde tem cortes precisos, essa cicatrização não vai prejudicar, mas, por exemplo, em órgãos como o intestino, essa cicatrização pode gerar aderências, pode gerar bloqueios intestinais ao longo da vida do paciente que tem algum trauma intestinal, por exemplo. Mas existem órgãos que regeneram, que é o órgão que vai formar um tecido igual ao que era antes da lesão, antes da fratura, e o tecido ósseo é um deles. Uma vez que nós fazemos uma cirurgia no tecido ósseo, por exemplo, uma cirurgia ortognática. Nós fazemos uma cirurgia ortognática, avançamos a mandíbula, ou fazemos uma mentoplastia, fraturamos a ponta do queixinho para avançar esse queixo. Nós vamos fixar. Quando nós fixamos esse tecido fraturado ou movimentado, vai começar um processo de reparação daquela área que foi fraturada, que foi afastada. Isso também se aplica, por exemplo, a uma fratura de braço, perna, um trauma. É a mesma coisa. As células do tecido ósseo, chamado osteoclasto, vão lá reabsorver o tecido que ficou solto naquela área, porque fez uma fratura, vai ter um tecido que precisa ser reabsorvido. Então nós temos células de tecido ósseo que vão comer o osso que já não é mais viável, não? Aquele osso que fraturou, que está necrosado, essas células vão remover. Nós temos os osteoblastos, que são as células que vão formar osso. Esse processo de formar e reformar o osso, na verdade, reabsorver e formar o osso, ele é um processo fisiológico do nosso corpo, isso acontece muito durante toda a nossa vida. Mas nos processos patológicos de fratura ou cirurgias, isso vai acontecer mais intensamente. Então, essas células que comem osso, elas vão lá e vão tirar todo o tecido ósseo que não é mais viável, e as células que formam osso, elas vão transformar, vão fazer mais osso, transformar não, vão criar mais osso naquela área. Então, o tecido vai regenerar, ele vai voltar a ser um tecido ósseo como ele era antes. Então, uma das características da regeneração do tecido ósseo é que ele volta exatamente o que ele era antes. Uma vez que tu faça, por exemplo, uma fratura de uma cirurgia ortognática, depois do avanço, tu vai fixar, ele vai ficar imóvel, as células vão lá, vão reparar, vão regenerar aquela área e aí vai formar um osso como se fosse um osso que estava ali antes. Não vai haver uma cicatriz, não existe fibrose no tecido ósseo. Quando essa fibrose acontece, é porque a reparação do tecido ósseo não aconteceu. E isso, inclusive, muitas vezes pode ocorrer em fraturas que não são imobilizadas. Por que tu imobiliza uma fratura, por exemplo? Para que ela fique fixa e as tuas células consigam regenerar aquele osso. Se ela fica móvel, ela fica movimentando, as células não conseguem regenerar, forma uma cicatriz, uma fibrose naquela área e aí o osso não cola mais. Aí tem que fazer uma cirurgia para tirar aquela cicatriz e fazer com que o osso cole. Do contrário, se ele fica bem fixo, aquele tecido ósseo vai regenerar. Então, essa é a grande diferença e o tecido ósseo ele é maravilhoso. Por quê? Porque regenerar, ele volta a ser exatamente o que era antes. Tem outro órgão que também pode fazer isso, que é o fígado. Ele também, muitas vezes, pode voltar a criar novo tecido naquela região. Mas, principalmente, o tecido ósseo,
ele volta a ser exatamente o que ele era, a firmeza, a dureza. Então, uma vez fraturada uma perna e depois feita a regeneração do tecido ósseo, ela não fica mais frágil. Ela pode ficar mais frágil por perda de tecido muscular, perda de tendão, instabilidade muscular e de articular, mas o tecido ósseo em si, ele volta à sua firmeza original, ele volta às suas propriedades originais. Por isso que ele é tão fantástico. Por isso que uma cirurgia óssea facial, muitas pessoas perguntam: tá, Thales, mas aí tu fratura toda a face da pessoa, bota no lugar, bota a placa, como que fica? Volta ao normal? Pode comer normal? Não tem risco de quebrar, de bater? Não, porque as placas que nós colocamos para fixar, elas vão ter um intuito de fixar no período de regeneração do tecido ósseo. Depois que esse tecido ósseo regenerou completamente, essas placas não fazem mais efeito, elas já perderam a sua função. Nós não removemos ela porque não é necessário, mas elas perdem função, poderiam ser removidas sem problema, porque o que segura agora aquele osso reposicionado é o próprio tecido ósseo que regenerou e traz tanto a firmeza, como a dureza, como a resistência daquela área que foi operada de volta como era antes da cirurgia. Inclusive, muitas vezes, a gente faz uma distração osteogênica, que é aumentar o tecido ósseo. É possível, por exemplo, até ganhar altura com isso, existem cirurgias que fazem isso, mas, por exemplo, no céu da boca, quando nós queremos ganhar largura, talvez tu que está assistindo quando era criança utilizou um aparelhinho que abre no céu da boca, nós usamos esse princípio. Nós fazemos uma fratura no céu da boca, quando o paciente já é adulto e já está fechado, nós fazemos uma fratura e uma expansão. O que é isso? Nós vamos abrindo aos pouquinhos essa fratura e o corpo vai fazendo o osso naquela área e cada vez vai ganhando mais extensão. Nós conseguimos abrir a arcada dessa forma, formando o osso ali e voltando exatamente o que era antes da fratura, trazendo firmeza e estética para a face. O tecido ósseo, ele é fantástico, ele tem propriedades incríveis por ele conseguir regenerar e voltar a ser exatamente o que era antes. Gostou do vídeo? Achou interessante? Talvez você não sabia disso, mas isso é importante saber. Deixa teu joinha e te inscreve no canal para o YouTube entender que é importante. E manda esse vídeo, manda para alguém que vai fazer uma cirurgia óssea, manda para alguém que está estudando sobre isso, que se interessa pela área de saúde, para entender um pouquinho mais sobre o tecido ósseo e a regeneração. Eu sou o Dr. Thales, esse é o meu canal e esse foi o nosso Café com Consulta de Dor.